O repórter Zamviana acompanhou uma aula de piano, gente. Nós vamos conferir agora. Muito bom pra gente começar a nossa manhã com o Valbert, feliz aniversário, e com você, nosso telespectador, conferindo essa aula de piano. Escola Estadual de Música Posidônio Queiroz, que funciona na Central de Artesanato Mestre Dezinho. Aqui tem aulas de praticamente todos os instrumentos e o preço da mensalidade é muito em conta, R$ 35,00. Para quem gosta de música, seja para cantar ou tocar, fica uma dica. Agora vamos mostrar uma aula de piano do professor Wesley Gomes. Curiosamente, ele aprendeu a tocar um instrumento sozinho, um autodidata aos 5 anos de idade. O meu pai queria que eu tocasse algum instrumento, né? Mas ele sempre focou numa sanfona, no teclado, né? Aí então ele comprou um teclado de brinquedo e eu comecei. Ele me ensinava algumas coisinhas assim, porque ele tocava sanfona. E aí ele me ensinava algumas melodias e deixou me virar. Aí eu fui aprendendo sozinho. Demorou muito, porque sozinho, né? Até que em 2016 eu entrei para o curso de música na UFP, onde eu me formei em 2019. Me formei lá em licenciatura em música. Aí eu sim aprendi academicamente o que é música de verdade, mas eu já sabia bastante coisa da música, né? Quem recebe as aulas do professor é a servidora pública Maria do Carmo Carvalho. Desde que viu um pianista se apresentando em um restaurante da cidade, que deu vontade de aprender a tocar um instrumento. Começou há pouco tempo, ainda neste ano de 2025. Eu veio na melodia, né, dos restaurantes quando eu andava, eu achava muito bonita a maneira que eles ficavam tocando e também o som que passava para mim a tranquilidade, assim, eu achava também tudo muito chique, né, de início. Aí quando eu procurei saber com a pessoa que tocava e ele me indicou aqui ou no IFP. E eu vim aqui, aí aqui eu fiquei assim deslumbrada, foi com a qualidade e o valor, né? E a qualidade oferecida pelo valor que cobravam. Também alunos do professor, a Cecília e o Kelvin. Com mais tempo de aulas, estão em níveis mais elevados. Na minha família já tem histórico de músicos, aí tipo assim, eu já cresci nesse meio de gente artista. Aí eu sempre gostei de música, eu cantava desde meus 5 anos na minha igreja. Aí eu já gostava também. Aí um dia brotou uma ideia na minha cabeça, e se eu tentasse? A minha família toda tem um talento musical. Meu avô tem um talento de também pintura, artesanato. Minha avó tem de tocar, meu pai de cantar, minha mãe também. Então minha família toda tem. Aí eles sempre me dizem para eu seguir também. Mas por que você escolheu justamente o piano? Porque eu gosto. Eu gosto desse instrumento, é a minha cara. Fora as aulas práticas, que são uma vez por semana, tem também as aulas teóricas, que contribuem para o aprendizado. A aula teórica, ela caminha junto com a prática. Apesar deles começarem a ver a história da música, os parâmetros musicais, e aqui a gente foca, digamos assim, na prática mesmo, colocar a mão na massa, essa divisão aqui que a escola faz é legal porque dá para o aluno perceber que tem nuances diferentes de cada professor. Às vezes o aluno chega dizendo, olha, eu não entendi muito bem isso aqui na teoria, mas quando eu vi no instrumento, eu aprendi com mais facilidade, digamos. Então, a aula de teoria e de prática, elas andam juntas, né? Digamos assim, elas andam bastante juntas, só que uma complementa a outra. Professor Wesley, para um leigo como eu, quando olha para todas essas teclas aqui, se sente perdido. Para uma pessoa que quer aprender a tocar piano, o que ela deve levar em consideração? Como é que ela deve analisar essas teclas aqui? Olha, as teclas, elas têm, já dá para ver que tem teclas pretas e teclas brancas, né? E a gente, quando inicia, a gente procura localizar o aluno em algumas teclas âncoras.
Então, existe grupos de teclas de 2 teclas pretas e de 3 teclas pretas. Então aí a gente já formou uma oitava, né? A gente localiza ele por aí. E tem também o dó central, que é muito importante, até para a leitura de partitura, né? A gente fala sempre assim, o dó central está antes de 2 teclas pretas. Então a gente acha as 2 teclas pretas, que a gente já estudou, e acha o dó central antes. E assim, como a gente já conhece as notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, ascendente, a gente vai fazendo dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e a gente vai ver que se repete isso, dó. Então, o aluno, de início, quando a gente coloca ele no piano, ele já dá para analisar isso muito bem na primeira aula. E qual é a principal dificuldade de aprender a tocar piano? Nossa, a principal dificuldade talvez seja ler nas 2 claves, porque se você começar a pegar um outro instrumento, por exemplo, o violão, uma flauta, por exemplo, o canto também, a gente lê numa clave só. O piano, como ele tem muito grave e muito agudo, a gente tem que ler nas 2 claves. E a gente tem que ler ao mesmo tempo, né? As duas. A clave de sol e a clave de fá, ela vai passando ao mesmo tempo, como se fosse ler um livro, né? Da esquerda para a direita. Aí passa um sistema, vem para o outro. Então, cada compasso, essa leitura tem que ser assim. Então, acho que isso seria uma dificuldade bastante... uma das maiores dificuldades, né? Para tocar o piano. E para finalizar a matéria, uma palhinha do professor Wesley. Nossa, que lindo, né? Começar a segunda-feira falando de música de qualidade. Então, assim, olha, uma dica. Se você tem um filho em casa que quer aprender a tocar, seja violão, piano, o que ele desejar, violino, faça um esforço.